Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter Palaio de Souza e neste vídeo nós vamos apresentar geleias de frutas. Primeiramente, é importante definir o termo geleia e nós vamos obter essa definição a partir da resolução da Convenção Nacional de Normas e Padrões Alimentícios, CNNPA, número 12, de 1978, que estabelece essa definição para geleia de fruta, que é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de fruta com açúcar e água e concentrado até a consistência gelatinosa. Então aqui nós temos a definição de geleia de fruta segundo essa normativa número 12. Então, vamos verificar agora como as geleias são classificadas. Então nós podemos ter aqui geleias do tipo comum ou geleia do tipo extra. A geleia do tipo comum é aquela que, quando preparada numa proporção de 40 partes de frutas frescas ou equivalente para 60 partes de açúcar. Então aí nós temos a definição da geleia comum. E uma observação aqui: as geleias de marmelo, laranja e maçã podem ser preparadas com 35 partes de frutas ou equivalente à fruta fresca e 65 partes de açúcar. Então essa é a observação que deve ser feita no caso das geleias do tipo comum. Já a geleia extra, quando preparadas numa proporção de 50 partes de frutas frescas ou seu equivalente para 50 partes de açúcar. Então nós vemos aqui que as geleias do tipo extra é praticamente meio a meio, fruta, açúcar. E vamos ver agora as características das geleias, características gerais das geleias. Então nós temos aqui: o produto deve ser preparado de frutas sãs, limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos, detritos de origem animal ou vegetal. Poderá ser adicionado o produto de glicose ou açúcar invertido. E aqui, pessoal, é importante a gente definir o que seja açúcar invertido, para não ficar essa dúvida ao longo do nosso trabalho. Então, o açúcar invertido, na verdade, ele é o resultado da reação da sacarose com um ácido cítrico, um limão que seja adicionado. Então o que vai acontecer? O ácido quebra a molécula de sacarose em duas partes, a glicose e a frutose. E o xarope resultante disso aí chama-se açúcar invertido. Então dá para entender bem o que seja açúcar invertido. Ele é o resultado da quebra da sacarose em glicose e frutose, formando um xarope que se chama-se açúcar invertido. Não deve ter substâncias estranhas à sua composição normal. Outro detalhe importante, que é uma característica geral das geleias: não pode conter casca nem hastes, pedúnculos, mas pode ter pedaços de fruta. Então, muito interessante aqui, ó. Casca e pedúnculos não pode estarem presentes, mas pedaços de fruta sim.
não pode receber corantes nem aromas artificiais. Importante esse outro detalhe. Somente é permitido a adição de acidulantes, ácido cítrico e pectina. Então, um limãozinho, um limão que seja espremido, ácido cítrico no caso, e pectina. Somente isso é permitido ser adicionado à nossa geleia. Características organolépticas. Então aqui nós temos uma outra característica muito importante que nós devemos ter presente nas características das nossas geleias. As geleias devem apresentar-se sob o aspecto de bases gelatinosas, manter-se no estado semissólido, ter uma elasticidade ao toque, retornando à forma original após ligeira pressão. Deve guardar cor e cheiro da fruta originária. De acordo com a fruta de origem, o sabor deve ser doce e semiácido. Características microbiológicas. Outra característica muito importante que a nossa geleias devem respeitar. Então, as geleias de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: bactérias do grupo coliforme, máximo 102 por grama. Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, ausência total. Salmonela, ausência em 25 gramas. Bolores e leveduras, máximo 103 colônias por grama. Então, essas são as características microbiológicas que as nossas geleias devem preservar. E aqui, pessoal, nós temos um outro detalhe muito importante que é a condição da fruta, as condições da fruta. A fruta verde, ela vai dar à geleia uma cor castanha no produto final. E a fruta muito madura, ela sofre perda de pectina e contaminação por micro-organismos. Então, o estado de maturação ótimo apresenta seu melhor sabor, cor e aromas e são ricas em açúcar e pectina. Então, se vocês verem aqui esse gráfico aqui, ó, nós temos aqui a parte verde, aqui a senescência, que seria já ela passando do amadurecimento, né, pós-madura. E aqui a região do ripening, que é o amadurecimento, que vocês conhecem muito bem esse gráfico, né, que é a taxa de produção de gases com o tempo. Componentes indispensáveis da geleia. Então nós temos a fruta, obviamente, a presença de açúcar, pectina e ácido. Pectina. Principais fontes de pectina: a maçã, o maracujá e as frutas cítricas. Vocês veem aqui, ó, essa regiãozinha branca aqui, ó. Isso aqui é pectina. Na laranja, no limão, essa parte branca aqui nós temos a polpa, o alvedo e o flavedo. Então aqui nós é rico em pectina. A pectina comercial é obtida a partir da extração com ácido do alvedo de frutas cítricas, né, nessa região que é rica em pectina. 20 a 30% de pectina. E de polpa de maçã, 10 a 15% de pectina. A escolha da matéria-prima influi nas propriedades específicas do produto acabado. Comercialização. A pectina é comercializada em pó ou concentrado. Poder de gelificação, medida em graus SAG, número de gramas de sacarose capaz de gelificar usando
1 grama de pectina. Então eu vou usar 1 grama de pectina. Então eu vou ver o número de gramas de sacarose capaz de gelificar usando 1 grama de pectina, dando um gel de determinado graus Brix, consistência no caso, e pH. Então um exemplo, se eu tiver pectina 150 graus SAG, isso é igual a 1 grama de pectina que gelifica 150 gramas de sacarose. Em geleias, usa-se em torno de 1% de pectina sobre o açúcar total. Então deu para entender muito bem o que seja graus SAG. Ácidos. Para uma adequada gelificação, o pH final deve estar entre 3 e 3,2. A adição de ácido é necessária para o processo de gelificação. O ácido cítrico é o mais utilizado pela sua presença na maioria das frutas e sabor agradável também, né? Ácido tartárico, menos detectável pelo consumidor. Ácido málico, sabor ácido menos intenso. Quantidades: 0,2 de ácido sobre o açúcar total presente. Acidez total titulável deve estar entre 0,5% e 0,8%. Uma acidez excessiva, quer dizer, dando um pH muito baixo, nós temos que o gel vai romper-se. Isso é inadequado para a nossa geleia. Uma acidez muito baixa, portanto um pH muito alto, impede a formação do gel. Então são detalhes muito importantes, né, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado na hora que está preparando a geleia. Tomar cuidado em não acidificar demais e nem de menos, no ponto para que se tenha uma boa gelificação, uma geleia adequada. Importância dos açúcares. Olhem aqui, pessoal, que eu falei lá para vocês do açúcar invertido, né? Ele quebra essa molécula de sacarose aqui, ó, em glicose e frutose, certo? E o xarope resultante aqui, ó, chama-se açúcar invertido. Então, o uso de açúcar de sacarose, no caso, na forma de açúcar de cana ou de beterraba, no nosso caso aqui no Brasil, o mais comum é o açúcar de cana de açúcar, né? Durante a cocção da geleia, a sacarose sofre um processo de inversão em meio ácido, que a transforma parcialmente em glicose e frutose. A inversão parcial é necessária para evitar a cristalização que pode ocorrer em determinadas ocasiões de armazenamento. Nas geleias comuns, nós vimos antes, né, comuns e extra, em que a concentração de açúcar, sacarose, atinge 65%, laranja, maçã, etc., é necessário substituir cerca de 30 a 40% da sacarose por glicose de milho ou açúcar invertido, que seria o nosso xarope de glicose e frutose. Muito interessante isso aqui, muito importante, principalmente na indústria. Vantagens da utilização da glicose. Então vamos ver aqui. Evita-se a cristalização da sacarose. Então, o uso da glicose evita a cristalização da sacarose. Mantém a maciez. Melhora a qualidade do brilho da geleia. Reduz a doçura da geleia. Reduz o tempo de cozimento e diminui a cinérese,
que é a liberação da fase líquida do produto final. Olhem aqui o que é a cinérese, pessoal. É essa liberação que ocorre na geleia da fase líquida. Vocês poderiam pensar assim, ó, quando não ocorre uma composição adequada entre percentagem de açúcar, pectina e acidez, quando vocês não fizerem uma composição equilibrada na hora de fabricar a sua geleia, neste caso ocorre liberação da fase líquida, pessoal. O produto fica untuoso. Neste caso, a adição de glicose, né, balanceia a composição do produto inicial, reduz a cinérese, reduz essa separação que ocorre ali que vocês estão vendo no vídeo. Perfeito? Então, com isso, não ocorre essa separação dessa fase líquida que se chama cinérese. Então, a adição da glicose faz com que a gente resolva, de certa forma, esse problema que houve aqui. Então, muito cuidado na hora de formularem a sua geleia. Isso vai da experiência. Com o tempo que vocês começam a fazer em casa, por exemplo, vocês vão atingir o ponto sempre ideal, que é aquela geleia bastante adequada, que vocês passam o dedo e ela deixa o risco normal, não fecha. Então, porque caso contrário, vocês vão ter essa separação aqui, se vocês tiverem uma formulação inadequada. O fluxograma do processamento de geleia de frutas, pessoal. Nós temos a colheita, o transporte, recepção, estocagem, lavagem, seleção e classificação. Conforme já nós detalhamos lá naquele processo das compotas de frutas, lá dos doces em frutas, né? Sempre a colheita, fazendo uma colheita um tempo entre a colheita e já o processamento o mais curto possível, para que a fruta não comece a sofrer problemas de deteriorização enzimática, enfim, o transporte, tudo em horários adequados, para que vocês não tenham a perda da fruta, perda da qualidade do produto, conforme lá nós descrevemos, nós fizemos a descrição lá nas frutas e doces, nas compotas de frutas, no outro vídeo que nós já apresentamos. Deem uma olhada lá que vocês vão ver todo o detalhamento dessas etapas, que são de grande significância para o produto final, aqui para a continuidade desse processo. Uma seleção adequada, uma classificação adequada, tudo isso influi no nosso produto final, pessoal. Porque se vocês tiverem um produto com aparência inadequada, o consumidor vai reparar com os olhos, ele come com os olhos, e aí o produto já fica inadequado para esse consumo, o consumidor já rejeita, né? Então vem preparo da fruta e extração do suco, formulação, né? A cocção, determinação do ponto, que aqui é o ponto ideal, aquele que vocês têm que determinar lá. Se vocês têm uma composição adequada, vocês vão ter um ponto adequado também para essa geleia. O envasamento, que é feito normalmente em vidros, e aí tem que se cuidar para que esse vidro esteja aquecido, para não sofrer choque térmico. A rotulagem, que é muito importante para dar ao consumidor a composição da geleia que vocês estão produzindo, a marca da geleia, os dados de informação que são importantes ao consumidor, toda aquela composição nutricional que deve estar presente no rótulo. E finalmente o armazenamento. Esse armazenamento é outro detalhe muito importante, porque o local onde vai ser armazenado, o produto tem que ser um local seco, não pode ter umidade, porque senão, se for lata,
vai corroer, vai sofrer corrosão, principalmente se tiver sais lá dentro, cloretos, etc., que vão atacar a lata ou a tampa do vidro, que também é de material metálico. Então vocês têm aqui o preparo da fruta e extração do suco. Então nós vamos retirar a casca, retirar as sementes e o material fibroso. Então nós vamos aqui uma extratora de polpa, depois lá no site www.urgs.br/foodsecurity vocês vão encontrar lá o despolpamento de... Vocês vão ter mexerica, vocês vão ter lá manga e pode ter qualquer outra fruta, onde vocês vão tirar a casca, tirar a semente, enfim, e obtendo o suco, né, que vai ser útil para o produto final que vocês desejam. Adição de açúcar, pectina e ácido. Isto é a composição da nossa geleia, né, pessoal? Nós temos a nossa fruta e nós vamos adicionar agora, ou o nosso suco, nós vamos adicionar o açúcar, a pectina e o ácido em proporções adequadas para não ocorrer a separação lá depois em água. Então aqui nós vamos ter a cocção, ó. A cocção pode ser feita em um sistema a pressão atmosférica, está aberto aqui, então é feito aberto isso aqui, então a pressão atmosférica, e em sistemas de vácuo, onde o reator de vocês ele está submetido a condições de pressão e temperatura. Então se tem pressão, vocês podem reduzir inclusive a temperatura de cozimento, dependendo da fruta que vocês estão trabalhando. A temperatura de cocção normalmente fica aí entre 85 a 90 graus centígrados, mas tudo depende da fruta que vocês estão processando. A determinação do ponto, pessoal, isso aqui do ponto na indústria normalmente se utiliza aqui um índice de refração de 62 Brix, geleia comum, e 65 Brix para geleia extra. E aí nós temos dois equipamentos que podem ser utilizados lá na operação, lá durante o processamento. Um é o refratômetro analógico. Nós colocamos a nossa geleia e observamos ela para ver como é que vai dar o índice de refração. Então esse equipamento analógico nos mede o índice de refração, ou através de um refratômetro digital, que também é um equipamento que vai nos dar aqui a quantidade de Brix presente no ponto, vamos dizer assim, que nós desejamos atingir, né? Então colocamos uma quantidade aqui e medimos o grau Brix da nossa geleia. Então tem que estar nesse intervalo, a comum e no caso a extra. O envasamento em embalagens de vidro com tampa metálica, tudo devidamente esterilizado, né, pessoal? Na indústria é tudo automatizado e em casa se faz uma esterilização, se ferve esses vidros adequadamente a uma temperatura de ebulição durante um certo tempo, 15 minutos, para esterilizá-los, e depois não se toca mais neles, procura-se não contaminá-los mais. Então retira-se dessa panela que está se fazendo no caso a esterilização, retira-se e preenche-se com o produto, coloca-se a tampa, fecha-se e depois se faz o cozimento, né? Que é o final do nosso produto. Rotulagem e armazenamento, que são as fases finais. A rotulagem para identificar o produto e o armazenamento para a logística de mercado que vocês desejam aí de distribuição. Então, pessoal, lembrando a vocês aí que agora nós temos aí o outro vídeo que já foi apresentado para vocês, que é frutas e doces, junto com as geleias de frutas, né? Compotas de frutas e geleias de frutas fecham
esse conteúdo aqui da parte de doces de frutas e geleias.